Bruno, boa noite. Meu nome é Henrique, eu vou estar apresentando o sistema Tico para você. Eh, eu vou fazer uma apresentação rápida dele, então vou iniciar ele aqui. A gente já tem a tela principal e vou te dizer o seguinte: nós temos engenharia de custo, onde você tem aqui diversos módulos para você compor o seu custo executivo de obra. E esse detalhe de custo executivo, eu gosto de frisar isso, porque você só consegue fazer de fato o seu custo executivo de obra quando você chega a definir, eh, pode parecer um absurdo, a vida útil da sua bota em uma obra. E o sistema tem que te ajudar a lembrar de fazer isso. Cotações é um módulo que a gente hoje faz importação de bases de dados de preço, então é muito fácil hoje você cotar uma obra sem dar um único telefonema. Planejamento é aqui que você vai então estar planejando a sua obra de diversas maneiras diferentes, para que você tenha então uma análise final dela, gráfica do comportamento, então aqui a curva S, do comportamento financeiro ao longo, ou físico ao longo dos períodos de execução dela, e que você possa estar não só imprimindo mais de 900 cronogramas aqui diferentes, mas estar analisando financeiramente a influência do seu tempo sobre as diversas variáveis que você tem presente no seu custo. Um exemplo disso é quando você pensa em você distribui vários serviços, porque quando você executa uma obra naquele segundo de realização do cálculo da planilha. Mas quando você coloca isso sobre o tempo, você vai ter então uma diferença entre índices, cálculo sobre índices naquele momento pontual, ou cálculo pela permanência de todos os seus custos produtivos, os seus elementos produtivos. E muitas vezes esses elementos geram, inclusive, a análise de percentuais de leis sociais diferentes por categoria ou por categoria ou de forma diferente ao que o seu cliente está estipulando como uma determinação. Para isso, o TCU e todas as entidades de fiscalização pedem para que você possa abrir o seu orçamento o máximo possível, e isso é o que a TVM faz, demonstrando que muitas vezes o custo da mão de obra é muito maior do que aquele definido pelo órgão. Então, você tem uma série de variáveis que a gente vai te mostrar. Além do mais, você tem análises aqui diversas financeiras para imputar sobre o seu orçamento, e a facilidade é que a gente vem tentando criar cada vez mais ferramentas que facilitem o seu uso. Então, um exemplo, eu vou escolher um item aqui, serviços de instalação, e vou zerar esse item. E vou pedir para o sistema começar. Ele já, então, identificou que instalações provisórias não foi planejada, e eu posso planejar essa atividade como eu fazia antigamente, desenhando num papel pautado, quadriculado, as atividades por períodos que eu gostaria. Mas só que a gente não tinha, a partir daí, era um cronograma gigante, onde você então não tinha análise, as diversas análises que a gente faz, como, por exemplo, as análises da influência desse cronograma que você faz sobre o seu custo. Mas a facilidade é essa. Se eu quero, então, instalações provisórias fazer em 2 períodos, não me interessa se é dia, semana, quinzena, mês, porque quando eu for realizar todos os cálculos que necessitam saber a, o tamanho a importância desse período, o tamanho desse período, ele vai me perguntar. Aqui eu estou considerando que esse período sejam semanas. Então, na primeira semana eu faço a minha mobilização, os serviços iniciais e crio, inclusive, as minhas instalações provisórias. Ao invés de digitar um percentual que eu poderia estar dividindo isso, inclusive linearmente ou digitando, eu posso escolher uma curva de produção versus faturamento que estatisticamente é muito mais correto. Então, ele acabou de fazer isso, eu acabei de equalizar, então, esse planejamento todo por todo o serviço da obra. Eu posso fazer a análise gráfica dessa situação e verificar que eu tenho aqui, no quinto mês, um acúmulo de faturamento ou de realização de serviço, e posso gerar milhares de cronogramas a partir dessa tela, como, por exemplo, eu posso vir
cronogramas de valores de venda, onde eu quero só tópicos de primeiro nível, e quero esse cronograma exportado, inclusive, para o Excel. Defino a cor que eu desejo obter, né? Quer dizer, são cores que você vai ter, você escolhe as suas cores do seu cronograma, você pode particularizar isso por sua empresa a partir do momento que você salva essas variáveis. Então, esse é o cronograma que eu desejo, eu estou vindo por semana e quero salvar essas variáveis. E aí eu posso gerar esse cronograma. Inclusive, eu posso gerar de uma forma não muito rápida, quando eu peço para acompanhar a execução desse cronograma. E é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, o cronograma está sendo montado, eu estou vendo o Tico usando o Excel para montar esse cronograma, e a partir desse momento eu tenho aqui uma distribuição física de 100%, o valor da obra na classe que eu escolhi, tenho um gráfico para apresentar bacana, posso exportar isso para PDF a partir daqui, posso imprimir isso em qualquer plataforma que eu desejo ou impressora, e é por isso que a gente sempre faz esses tipos de relatório voltado junto para o Excel. Mas também poderia estar imprimindo aqui pelo Tico, que não teria problema nenhum. Um exemplo disso, eu poderia estar escolhendo uma impressora, qualquer impressora que fosse, desde que ela estivesse cadastrada na sua plataforma, no seu equipamento, e da forma que eu estou imprimindo aqui, nesse formato específico, eu poderia estar fazendo ele para qualquer impressora de tamanho maior, como um próprio plotter, tá? Eu gerei esse cronograma, eu estou usando um software que é pesado para essa máquina de gravação de telas e de som para te apresentar isso. Bom, eu tenho um módulo de proposta técnica, BI, que é um módulo inteligente de separação de dados já dispostos numa planilha de obra. Dimensionador de recurso é uma forma de você fazer um orçamento rápido ou você ter a parte uma ordem de compra pelo serviço que você vai executar. Isso é muito usado em obra ou pelo engenheiro de obra, como, por exemplo, eu poderia estar pegando uma alvenaria, definindo que eu tenho 200 metros dela, mando e somo nessa lista. Ao mesmo tempo que alvenaria, eu tenho reboco. Então, eu tenho 200 de alvenaria, frente e verso são 400 metros, eu posso somar na lista e, nesse momento, eu tenho aqui tudo que eu preciso comprar para realizar essa lista de serviços. E, mais ainda, eu poderia estar exportando isso para um ERP de uma associada nossa, fosse, por exemplo, a Mastermark, fosse a Senior, fosse uma Logos, e aí iria. Ou poderia estar cotando esses preços para que eu tornasse isso um orçamento rápido de serviço, inclusive utilizando aquelas curvas de cotação, onde eu poderia estar zerando todos os insumos presentes nela, buscando na relação CTOP esses elementos. Então, eu não escolhi aqui, eu vou vir aqui, vou escolher esse serviço, e agora sim, eu tenho um servente do Sinap, eu tenho pedreiro, então, rapidamente, você tem a possibilidade de estar fazendo cotações de insumos baseados em serviços ou baseados em insumos. Me desculpe, eu vou pegar aqui de itens. Então, eu tenho um pedreiro orista, eu tenho um cimento no padrão que eu desejo, eu tenho uma cal hidratada, eu tenho um bloco de concreto que eu posso escolher, e nesse momento eu estou categorizando, eu estou particularizando o meu orçamento, e a partir do momento em que eu saio daqui, aquela lista de serviços passa a me dar não só o valor que eu tenho que gastar para executar aquele serviço e comprar seus insumos básicos, mas poderia estar transformando isso numa proposta para um cliente ou simplesmente numa ordem de compra para a minha empresa e mandando por e-mail, o que fosse. Então, é um módulo adicional que nós usamos aqui na parte de obra. O TS é uma forma de classificação de composição, o acompanhamento, você tem módulos bem básicos de acompanhamento, e o diário de obra eu gosto muito de usar, é quando eu relato a minha obra e documento com filmes e fotos. O efetivo é um controle de efetivo de mão de obra, aqui reciclagem é de treinamento de mão de obra, CRM é o relacionamento que você tem com fornecedores e clientes,
E aqui um pequeno sistema financeiro que vai, inclusive, sair do sistema TICO. Pois o sistema TICO é um grande software para definição do custo executivo de uma obra. Bom, eu gostaria de estar trabalhando nessa tela pequena, mais concentrado, do que na espaçada, porque eu estou num computador de tela muito grande. Bom, eu criei uma obra vazia em seu nome e eu importei uma obra e eu tenho vários modelos de obra aqui. O que eu quero te dizer é que o detalhe é muito importante no processo de execução, de um orçamento. O primeiro detalhe é você ter produtividade no lançamento da sua planilha. Bom, a primeira característica é que o Tico te permite criar a estrutura analítica que você desejar, aquela que você inventou. Então, eu quero 001, eu tenho 900 tópicos, ou 900 subtópicos, ou sub-subtópicos, eu tenho 9.000, e assim você então dimensiona isso. Eu vou deixar como padrão, mas você pode aumentar, e inclusive você pode fazer o seguinte: não, eu quero restringir os 2 últimos campos a letras. Então, é o que você pode estar fazendo, uma alteração da máscara e a inclusão de letras no final da sua itemização. Isso é muito bom, sem dúvida. Eu vou salvar aqui. Desculpe, pronto. Então, eu vou começar a fazer o lançamento da planilha. Bom, como eu falei, você pode sonhar, sim, tópicos, serviços iniciais. Não se preocupe com caixa alta ou caixa baixa, 0101. Eu tenho aqui o meu efetivo indireto, já que o efetivo indireto nunca apresenta nas suas propostas, porque ele sempre está dentro de serviço. O 010101, então, eu quero pegar uma composição, seja ela qual for, eu quero um ajudante. Então, eu pego uma composição de ajudante e defino que eu vou ter um ajudante para limpeza do meu canteiro de obra ao longo de um período. Ele vai estar ali não nos serviços diretos, mas dentro do serviço que eu tenho. Eu quero pegar agora, por exemplo, eu estou trabalhando no efetivo indireto. Eu quero pegar agora um insumo, ao invés de pegar composição, eu quero pegar agora um soldador. Então, a TVM não trabalha com pedreiro, ela trabalha só com essa mão. Eu vou dizer que a periodicidade dele vão ser 220 horas dentro do meu canteiro. Então, eu posso cadastrar composições, insumos direto, posso cadastrar verbos, eu acho que você já sabe disso. Então, eu vou pegar aqui um ajudante de soldador, na mesma proporção, eu quero que a unidade dele seja a hora, vou dizer que eu tenho 2 ajudantes para cada soldador que eu tenho. Bom, e eu poderia assim estar criando a minha planilha. Eu poderia estar fazendo essa planilha de um jeito diferente. Por exemplo, eu quero criar agora, no item 02, estratificar meus serviços iniciais, onde o 02 vão ser as despesas relacionadas a canteiro de obra. Bom, então, eu ainda estou criando ele. Eu preciso digitar um a um item? Não. Eu posso pedir incluir um conjunto de itens. Eu posso não só procurá-lo aqui, por exemplo, eu quero o meu canteiro, eu tenho manutenção do canteiro, limpeza da área. Então, eu boto limpeza, não especifiquei bancos de dados, poderia, não, eu quero o SINAP, ele me traz as limpezas que o SINAP tem, raspagem, então, densa, mecanizada, eu escolho qualquer uma, e essa ele já entrou dentro de uma lista aqui embaixo. Poderia estar escolhendo outro serviço, ele está criando uma lista de serviços, onde aqui eu já posso, inclusive, estar imputando as minhas quantidades. Então, eu digito 40, eu digito 60, eu digito assim, e vou definindo as minhas quantidades, que ao sair, essa relação ela foi transcrita dentro da itemização, onde o sistema fez isso de forma automática, dentro da minha planilha, com todos os serviços e quantidades que eu planejei. É uma forma de cadastramento muito mais rápida que a busca sequencial. Mas eu podia fazer diferente. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou na minha alta produtividade e vou cancelar todos esses serviços que eu quero aqui, que eu tenho aqui. Então, de uma só vez, eu fiz uma seleção
e vou pedir agora a inclusão dos meus serviços. Bom, eu lembrei todos os serviços relacionados a canteiro? Não, mas eu posso vir na minha visão organizacional e falar o seguinte: olha, serviços preliminares, eu esqueci da minha alocação de obra. Eu esqueci das minhas limpezas manuais de obras, então aqui eu tenho. Eu esqueci das minhas ligações provisórias, tanto a nível de água, então eu quero o cavalete, quanto a nível de energia. Eu tenho logo depois as minhas unidades de canteiro. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma unidade tipo container metálico. Eu tenho aqui as fundações desse meu canteiro, mas eu podia ter diversos serviços que tivessem nele, como, por exemplo, eu posso pegar aqui despesas indiretas, serviços técnicos, fixas, não, diversos aqui. Alambrado. Alambrado eu vou usar de tela, quero usar de tela. E eu posso definir a quantidade, lógico, então a minha alocação é 60, eu quero a minha limpeza particular também 60, um cavalete apenas, uma energia, um abrigo provisório é um container e um alambrado que vai me dar, por exemplo, 120 metros. A partir desse momento, ao sair, eu tenho então todos esses itens devidamente cadastrados e lançados. Mas o mais importante, eu fui lembrado que esses itens estão dentro da minha obra. Eu também poderia cadastrar a minha obra advindo de uma outra obra. Então, eu poderia estar escolhendo um serviço, está aqui o meu canteiro de obra, e eu quero que ele entre no item, qual item? Item 2, mas ele tinha a itemização dele, se eu pegar aqui na minha planilha, ele era o 03. Então, o item 03, eu quero que ele transforme, por exemplo, em 0103. E quero um fator de multiplicação que seja 2. Então, eu já consigo trazer de uma forma, eu vou ampliar, porque a minha visão fica melhor, eu já consigo ver os itens das minhas composições e, mais importante, todas são composições específicas dessa obra. Eu posso alterar, inclusive, os índices de cada uma dessas composições que vão ser pertinentes a essa obra. A cotação é pertinente a essa obra, a descrição desse serviço é pertinente a essa obra. Ou seja, mesmo que eu altere ele aqui na sua raiz, ele não altera a minha base de dados e nem de nenhuma outra obra que eu tenho. E aí, a partir desse momento, eu posso estar realizando o meu cálculo de obra e obtendo a minha lista de cotação dessas obras. Então, eu tenho todos os preços de vários serviços, mas poderia fazer essa cotação. Baseada em quê? Na tabela SINAP. Então, eu poderia estar pegando aqui ajudante de soldador que fosse, ou um ajudante qualquer, ou uma pedra britada que fosse, pegando o preço disso. Eu poderia estar colocando todos os preços da minha mão de obra, então eu podia estar dizendo o seguinte: me dá todos os preços de mão de obra, eu quero zerar todos os meus insumos. Foi feito. Eu agora, então, quando entrar na minha tabela de cotação com base SINAP, me desculpe, eu zerei todos os insumos da minha obra. Então, eu podia estar dizendo o seguinte: vou ganhar muito mais tempo. Como eu tive parte da minha obra advinda de outra, deixa eu cotar, então, esses insumos. Isso vai ficar muito mais fácil do que eu tenho. Deixa eu, a partir de agora, fazer uma cotação por grupos de custo, mesmo usando o SINAP como padrão, onde eu vou estar querendo ver toda a minha mão de obra. Estranhamente, a minha mão de obra já estava toda cotada aqui, mas eu poderia pegar, por exemplo, por grupo de custo, tudo relacionado à alvenaria. E podia estar fazendo, então, a cotação em função, olha, esse aqui é exatamente igual a esse, então eu já faço a cotação, e esse aqui, que é 9, eu tenho aqui o preço desse insumo vindo da tabela SINAP. O meu aço eu já tenho aqui. Posso fazer o seguinte: posso pegar o preço do mais caro que eu tenho, definir para as duas situações de aço e vou fazer uma múltipla cotação. Eu posso estar pegando o meu ajudante de soldador ou posso estar vindo aqui pegando o meu servente e dizendo que o meu ajudante vai sair com o preço do meu servente fazendo isso. Ou seja, eu, em vez de ter que procurar numa lista de 5, 6, 7 mil itens, basta eu simplesmente clicar com o botão do mouse e eu tenho o meu insumo assim selecionado.
E isso vai tornar muito mais rápido o meu processo de pesquisa de preço, sem que eu venha a dar um único telefonema. Mas eu tenho ainda busca via internet, eu tenho ainda busca, então eu posso fazer isso e chamar uma busca via internet, eu posso fazer alterações na minha base de dados, eu posso fazer uma cotação fonética. Um exemplo dela, eu podia pegar um eletricista e falar assim, busca naquela por similaridade, sim. Um eletricista é ajudante de eletricista? Não. Deseja continuar? Sim. É ajudante? Não. É o eletricista? Sim. É esse preço que eu tenho. Então, o eletricista já veio. Então, eu tenho múltiplos modelos de cotação que facilitam o meu dia a dia. Eu poderia, inclusive, nessa lista, estar selecionando Zarcão, estar selecionando todos os meus insumos e dizendo que todos esses vão custar um determinado valor. Me desculpe, eu não fiz. Então, eu quero cotar por um e eu esqueci de selecionar múltipla cotação, e aqui, então, eu vou multiplicar por um, todos os meus insumos foram cotados. Eu saio daqui, confirmo os meus preços, como a maioria nós cotamos com preço igual a um, eles estão aqui, mas eu posso já, nesse momento, realizar um primeiro cálculo, uma primeira análise da minha obra, que é muito importante. Então, eu estou fazendo essa cotação, todos os insumos, ele me relatou que eu não tenho nenhum insumo cotado, nenhum insumo sem preço, e ele já me dá uma primeira análise da obra. Isso é uma parte do que a gente faz, porque olha só, eu poderia estar deletando todos os meus itens de planilha e dizendo para mim mesmo o seguinte, Henrique, vamos direto aqui e vamos cotar e importar para essa obra uma planilha no formato Excel. Pode ser? Acho que sim. Então eu pego um modelo de planilha, eu não tenho nenhum aqui, infelizmente. Deixa eu ver se eu tenho, não tenho nenhuma planilha em Excel, mas eu poderia, depois eu faço isso, mas eu poderia estar importando ele automaticamente, trazendo de forma sequencial, ou automaticamente ele traria isso já com a definição dos itens da minha obra. E eu poderia transformar essa planilha burra em Excel em planilha do Tico, reconhecendo o que era tópicos, subtópicos, serviços, insumos de uma forma muito rápida. Isso seria interessante. Então, Bruno, para a gente fazer um exercício de detalhes, eu vou estar pegando a sua planilha aqui, que não tem nada, e vou estar importando uma parte dessa planilha no que tange, por exemplo, ao meu custo de administração local. Eu quero o mesmo processo, então eu trouxe os meus engenheiros e aqui eu vou realizar então o meu primeiro cálculo, onde eu posso estar fazendo a minha cotação, inclusive eu posso confirmar esses preços, mas eu poderia estar fazendo inclusive a cotação baseada naquela planilha que eu trouxe. Os preços não vão se alterar porque eles já vieram, e aqui eu simplesmente peço para refazer o meu cálculo. Bom, o que acontece? Basicamente, todos os insumos que nós temos, eu estou vendo a composição aqui dentro, e se eu pedir para editar, eu vejo que eles estão como, me desculpe, esse aqui especificamente, dinheiro, está como material. Não, eu quero ele como empreiteiro, tá? Esse aqui, eu quero então editar esse insumo, ele está como mão de obra específica, esse encarregado. Vou deixar ele assim. Eu quero o meu motorista, em vez de sair e ter que ir insumo, aqui eu já verifico o que ele seria. Mas também eu posso fazer uma coisa diferente. Eu posso fazer a análise dessa planilha, que é muito importante, de uma forma estruturada, onde eu vou ver toda a minha planilha para que eu possa estar fazendo essa identificação, por exemplo, se os meus insumos estão devidamente corretos ou não. Como eu faria isso? Muito simples, eu peço a análise da minha planilha e posso estar expandindo ela da forma que eu bem quiser. Então, eu vi os insumos, mas eu queria ver detalhes desses insumos antes de qualquer coisa. Vou expandir todos nós, então eu estou vendo aqui que eu tenho um motorista, que é mão de obra, já tenho aqui a quantidade, o valor por unidade que ele foi cotado, e eu faço uma verificação, e eu gosto muito disso, porque de cima para baixo eu faço uma
especificação de uma obra grande, a exemplo essa de cima, onde aqui eu teria, então, a criação daquela estrutura, tá? Eu vou ampliar a tela para a gente poder estar vendo isso com mais detalhes. Ela é uma obra muito grande, então é uma planilha muito grande, exige esse tempo. E vou expandir agora. E estou vendo, então, a minha planilha decomposta por seus elementos da forma mais simples, mais origem, mais simples possível. E a partir desse momento, eu posso, então, estar fazendo a análise, a verificação do conteúdo e verificando, então, se as minhas composições estão corretas ou não. Isso é um grande avanço que o TIC tem, essa velocidade, infelizmente, é a velocidade junto com o sistema de gravação. Isso é bem rápido na abertura dele, mas a gente pode estar vendo que ele está abrindo todos os serviços de uma planilha muito, muito grande, e, se não me engano, nós estamos no item 5, isso tem, se não me engano, 10 itens, 10 tópicos, só esse subitem, e, me desculpe, agora nós já estamos no 8, passamos para o 509, eu estou ainda no 509, abri o 5010 e agora ela é mais rápida. Então, são coisas que eu posso agora estar fazendo e analisando, onde, por exemplo, eu sei que serviço topográfico, eu tenho topógrafo, eu tenho... Perfeito, ela está certa. Eu sei que os conjuntos de ferramenta que eu utilizei é uma composição que eu jogo sempre na minha obra. Eu tenho um conjunto aqui, e aí eu posso abri-la ou fechá-la, tá? Eu tenho aqui a mão de obra de oficiais de produção, então eu posso estar considerando esses, e nessa rapidez eu estou passando o olho e analisando. Concepção de projeto é só um item, esse item está fechado. Fabricação de peças, montagem e desmontagem de forma. Peças de madeira, tábua, carpinteiro, índices que são razoáveis, e eu posso, então, estar verificando nessa velocidade em que eu estou fazendo o conteúdo de todas as composições e, de uma certa forma, sem imprimir, eu estou fazendo um trabalho bem criterioso. Bom, o que eu queria aqui, nesse caso, da sua obra, era dizer o seguinte: eu vou só pedir aqui para o engenheiro também ser classificado como mão de obra, e não... eu vou deixar ele porque ele é uma pessoa que eu faço contrato de trabalho. Então, eu não quero que as leis sociais entrem diretamente nesse serviço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Bruno, é definir o percentual de leis sociais da minha obra. Naquela obra foi definido 0, mas nessa sua foi definido um percentual baseado numa tabela. Essa tabela de leis sociais a gente tem para a classe horista e mensalista, e percentuais que advêm de uma tabela resumida que está aqui. Está correto? Claro que não, porque o Ministério do Trabalho, quando lhe dá essa referência, ele te dá índices que vão não considerando a permanência da sua mão de obra pelo tempo particular da sua obra, mas sim pela permanência da mão de obra efetiva na engenharia de 1 ano. Então, eu posso particularizar esse percentual simplesmente fazendo uma análise, o meu pagamento é mensal, fazendo uma análise que a minha obra tem 3 meses. E o meu percentual não é 84%, ele passa a ter 171% sobre o meu custo hora de mão de obra. E para eu simplesmente documentar isso, basta eu imprimir, e essa ficha me resguarda o percentual, porque eu anexo o calendário da obra que eu vou fazer. Então, é muito comum, as nossas obras da TVM são muito rápidas, eu digo, não, eu vou fazer ela em 1 mês, mas o meu pessoal vai ficar contratado 2, porque eu tenho um período de 15 dias para contratação e 15 dias para demissão. Mas posso considerar que as chuvas também vão estar minando os índices de produção dos serviços que eu tenho, ou quadro de permanência dessa mão de obra. Então, eu vou dizer que são 3 meses dessa minha obra, vou mandar aplicar na minha obra e eu já tenho esse índice aplicado e documentado na minha planilha. Se você ver, eu tenho aqui uma obra de 1.300, de 800 custo e 1.300 com um valor de mão de obra acrescido de leis sociais, e se eu fizesse esse cálculo, essa obra aumenta e eu passo a ter um percentual diferenciado, ou seja, numa análise financeira, eu agora estou vendo que 78% do meu preço de custo advém da minha mão de obra, do valor dela.
e que o meu empreiteiro basicamente é 20. Outras coisas, materiais, é um custo muito ínfimo, porque nós estamos tratando aqui basicamente o seu custo de administração local, o seu custo indireto de mão de obra presente no canteiro que deve ser customizado. Mas eu vou te perguntar, detalhes é a coisa mais importante que você tem que ter quando você define o custo da sua mão de obra. Eu defini só e as demais despesas que eu tenho, particular essa minha obra, sobre a minha mão de obra. Então, você tem a possibilidade de, inclusive, estar utilizando esse modelo de cálculo de mão de obra, onde, nesse exemplo, você está perdendo 12% da sua mão de obra, do valor da sua mão de obra, 240 mil vai ser subtraído do seu lucro, que é a única variável de ganho efetiva que você tem. Então, eu posso, nesse momento agora, estar definindo, por exemplo, a minha tabela de EPI, a minha mão de obra vai ficar, onde, inclusive, eu não só defino o valor dela, mas eu defino que, por exemplo, como a minha obra só tem 3 meses, a vida útil do custo da minha obra tem que ser definido por 3 meses. Ou seja, eu vou dar 2 pares de bota e a cada 3 meses eu tenho que amortizar esse valor. Capa de chuva, eu dou 2 nesse período de chuva por período. Eu dou capacete 2 a cada 3 meses, que eu tenho que customizar eu tenho que definir, eu tenho que amortizar esse custo no meu período máximo de obra. Mas luva eu dou 4 por mês, óculos eu dou 2 por mês, protetor eu dou 4 por mês, uniforme de brim eu dou 2 e ele vai ter que ser amortizado em 3 meses. Então, quando eu simplesmente confirmar o valor hora que estava sendo agregado a título de EPI na minha mão de obra era 0,81, eu, a partir desse momento, eu agreguei R$ 1 a mais, R$ 1,84, então, por hora, para customizar esses EPIs numa vida útil de 3 meses máximo. Mas aqui tem uma informação importante. Quantas horas eu tenho já que é um adicional hora, eu tenho que definir o meu valor hora padrão, correto, que seria 220 horas então. Ele caiu de 1,84 para 1,55 e quando eu saio, ele já transporta esse valor para a minha tabela de formação de custo de mão de obra. Então, eu já tenho esse custo de mão de obra acrescido disso. Como também eu posso definir o seguinte, eu posso definir o meu novo salário mínimo, o meu percentual de leis sociais por 3 meses que eu quero aplicar, eu vou dar uma refeição que custa hoje R$ 20, eu vou dar 2 lanches que me custam R$ 6, o transporte dia é 35 pelo sindicato, eu tenho ferramentas, insalubridade, periculosidade, nessa minha obra eu tenho, e eu tenho que abrigar minha mão de obra. Então, eu tenho um custo de diária de R$ 100, que eu vou pôr essa mão de obra no hotel, posso colocar 85, eu não vou achar hotel no interior por 85, e muitas vezes, dependendo da cidade, 120, 180, e quero customizar e tenho que abrigar esse homem 30 dias por esse valor dia, nas 220 horas que eu tenho de trabalho mês. Então, ele vai calcular e ele me diz que a minha hospedagem é R$ 16, as minhas ferramentas, a minha lei social já nova, definida, e no final eu tenho o custo real hora, onde com um relatório eu consigo mostrar para o meu órgão o porquê desse custo de mão de obra. Isso são detalhes, detalhes que minam o seu lucro se não forem considerados. Isso é muito importante. A partir desse momento, eu posso aplicar essa tabela à minha mão de obra, o que não significa que quando eu fizer o cálculo dela, ela vai ser considerada. O valor fechou mesmo. Por que ele fechou mesmo? Porque eu tenho um percentual de leis sociais que está sendo aplicado aqui e que pode ser aplicado, que no meu cálculo eu posso considerar aquele valor de mão de obra aditivada sem o percentuais de leis sociais, porque eu estou aplicando sobre sobre o custo total. Mas poderia também aplicar, zerar esse valor, né? Eu poderia estar zerando esse valor aqui antes de qualquer coisa, né? E vou realizar o cálculo da minha obra, então, considerando aqueles custos de mão de obra que eu defini como corretos. E aí eu tenho a minha perda acrescida ao meu custo.
Isso é muito importante. Documentar antes de qualquer coisa. O custo de uma obra, ele é pago pelo cliente, ele não pode ser pago nunca pelo seu lucro. E só isso acontece quando você considera todas as variáveis de ganho. Então, o detalhe continua sendo a grande arma do Tico, mas principalmente o detalhe com a alta produção. E isso é muito bacana, porque a partir do momento em que eu tenho uma possibilidade de estar trabalhando uma série de ferramentas, inclusive construindo composições específicas, isso para mim é muito importante. Esse tempo é muito importante para mim. E muito importante é também criar uma planilha tendo como modelo diversas obras e como também é importante para mim, a partir de uma cotação, exportar esses preços para o meu cadastro de insumos, porque a minha próxima obra já vai vir com esse histórico ganho, esse histórico de preço definido. Então, tudo isso leva a detalhes de que você não vai ter que fazer uma nova cotação numa próxima obra, tá? Bom, entrando em detalhes, a gente pode... Lembra que eu falei de chuva? Só um detalhe bobo. Quando eu olhei agora, recentemente nós fizemos um trabalho para uma prefeitura, e eu vou no sistema de meteorologia, no site, e pego o mapa de chuvas programado para os próximos meses. E eu vi que naquele mês, dos 22 dias que eu tenho trabalhado, eu teria uma perda de 20% nessa situação. Se eu não considerar essa mão de obra com essa perda de 20%, essa aplicação, e foi o que eu fiz aqui, eu mandei que no meu próximo cálculo ele multiplique, ele considere essa mensuração que eu fiz, e essa mensuração eu sempre tenho um caderno de memória de cálculo, um caderno, um memorial descritivo do meu orçamento para um cliente. Eu falo que pelos dias de chuva e pela perda de produtividade programada, eu tenho que incluir nos meus índices de composição ou nas minhas quantidades um percentual de 20%. E aí eu executo o meu cálculo e eu vou ter, então, isso considerado no meu valor final. Ficou cara a obra? Não, ela ficou particular ao momento em que ela está sendo feita. Ela ficou particular em relação à situação de estudos mais profundos, como o estudo de quadro de chuvas. E é muito importante quando a gente referencia um orçamento para uma entidade que vai usá-lo como um modelo ou um orçamento, por exemplo, para uma construtora, que eu faça isso, porque ela vai querer que você faça isso para que ela aprimore o custo final de venda dela, o custo real que a incorporação vai pagar. Então, detalhes são coisas que a gente tem que sempre ter. Mas como a gente é, por exemplo, empresa que a gente executa serviços para terceiro, muitas vezes eu posso estar definindo o meu BDI. Então, aqui eu posso estar definindo uma planilha, modelo de custo, por exemplo, eu poderia estar aqui procurando essa planilha e jogando esse custo como custo da minha obra, que não é o caso. Eu não tenho uma planilha de custo indireto, mas eu posso aqui agora definir variáveis. Por exemplo, administração central, 5%. Mas quem falou que é 5%? Se eu tenho um custo na minha obra, da minha empresa, de 50 mil mensal e eu não tenho um quadro de obras, eu tenho que diluir esse percentual dentro do meu custo da própria obra, não do valor de venda, do meu custo. Então, eu tenho que incluir, e na situação de rateio, esse 1,6% pode ser definido sobre o que eu quiser. A exemplo, o seguinte, eu podia dizer que essa minha obra aqui custa 1.750.000 e que esse meu rateio passa a ter, me desculpe, eu confirmei, eu queria simplesmente processar. Então, que esse valor ele passa a ter um percentual mais importante. Mas eu posso criar diversas obras, como obra 2, e definir uma relação, por exemplo, eu tenho um lucro lá de 250 mil reais. Como isso vai sair do meu lucro, então, se eu pegar agora, eu já tenho duas obras. Essa aqui, então, eu vou deletar. Não tem problema. Então, eu tenho a planilha, nós tínhamos aqui. Me desculpe, eu estou deletando um item da obra. Mas o importante é ter isso. E quando eu sair, esse item vai ser documentado para a minha obra. Ou eu posso simplesmente digitar um percentual.
Eu quero ganhar 20% sobre custo ou sobre venda, são coisas diferentes. Sobre custo, eu tiro 20% do valor final. Sobre custo, venda. Sobre custo, eu acrescento 20% sobre aquele valor. Custo financeiro. Bom, eu só posso fazer o custo financeiro quando eu fizer um cronograma da minha obra e analisar o fluxo de caixa. Então, eu poderia estar fazendo isso aqui nesse momento. Isso são detalhes. Então, por exemplo, eu quero a curva de 50% a 60% e vou definir para a minha obra toda que eu vou fazer ela em 3 meses. Ou seja, definir, então eu confirmo esse dado, ele já fez a divulgação e eu peço agora uma análise desse quadro. Então eu posso vir aqui e dizer a ele o seguinte: faz um estudo para mim, não de incidência permanência, mas faz um estudo para mim, projeta esse valor no mercado financeiro que eu tenho hoje, no quadro econômico que eu tenho hoje. Por exemplo, correção dos insumos. Os nossos insumos estão corrigindo uma média de 1,5% ao mês. A taxa de atratividade de risco do meu cliente é 1%. Ele vai me atrasar. Eu tive uma obra agora que atrasou 4 meses. Então, eu vou pôr 4%. A minha remuneração, eu não boto a obra para receber depois, eu faço uma obra toda para receber, então o capital de giro é meu, eu quero receber sobre esse capital 3%. Então, eu já defini a minha taxa de atratividade e vou pedir que ele me faça isso sobre o estudo de custo da minha obra, não sobre o estudo de venda ou valor puro, que ele faça isso para mim e que ele defina, então, a visualização dessa projeção. Ou seja, o meu custo final financeiro, o meu resultado final é de 10, a correção mais a atratividade é de 10,51%. Então, eu tinha um valor histórico, eu tenho um valor corrigido, eu tenho um valor com a taxa de atratividade e eu tenho um valor, o resultado dessa atratividade. Então, eu quero jogar esses 10%, que é um detalhe, mas que eu poderia estar imprimindo para o meu cliente e falar: olha, eu peguei a sua característica, projetei esse valor, peguei o custo financeiro, mas a gente pode negociar. Eu te dou 3% de desconto se você me pagar antecipar o dinheiro. Eu te tiro 10% ou 4%, ou 8%, eu não me lembro aqui qual taxa eu coloquei para o cliente, mas eu posso te dar ele se você me pagar imediatamente após a concretização da minha obra. E posso, então, estar pegando essa taxa e exportando isso para o meu orçamento. Então, o que eu fiz foi ter uma previsão melhor do custo financeiro da minha obra. Eu tenho impostos, ciscos, eventuais, outras taxas e até mesmo tabelas de impostos. Então, aqui eu posso escolher uma tabela padrão e definir o BDI que eu vou ter, ou simplesmente digitar esse valor, ou simplesmente calcular de uma forma mais profissional, que eu vou te mostrar depois. Mando reprocessar esse BDI, ele calculou o percentual de 69, isso já foi então aplicado na minha obra, e quando eu realizar então essa obra, com a mesma incidência, aqueles valores aditivados ou não, fica a meu critério, eu posso eu vou ter então o meu valor documentado, ou seja, a minha mão de obra, sem todas aquelas considerações, ela faz o meu valor de venda com esse BDI se transformar nisso. Então, eu tenho aqui a possibilidade de visualizar isso e me certificar que eu quero ganhar sobre o meu valor de venda da minha obra 20%. Eu tenho 1.600, esse valor dá 325. Os impostos são 12,5, estão aplicados. Muito diferente de você fazer sobre custo. Mas isso eu imprimo também para o meu cliente para ter uma relação muito transparente com ele. Então, quando um Ministério Público vier em cima e falar assim: por que você usou essas taxas? Eu tenho tudo isso documentado na sua origem de formação. Isso são detalhes. Eu estou entrando muito nessas questões de detalhes. Eu vou ser mais genérico aqui, senão a explanação não termina. Mas se eu montei a sua planilha e quero imprimir, eu tenho mais de 9.000 relatórios aqui. Então, eu quero minha planilha, valor de venda, eu quero na cor branca, eu quero imprimir, está aqui. Eu quero na cor amarela, aquele meu tópico, está aqui. Eu quero discriminar esse valor entre BDI externo e BDI indicado, então ele está aqui. Eu boto aqui na minha planilha.
Não, eu quero essa planilha de forma que os meus valores venham decompostos por grupo de custo totalizando. Então, eu tenho materiais, mão de obras, empreiteiros e valor de cada uma dessas classes. Isso são relatórios mais para cliente e também relatórios gerenciais. Eu quero todas as minhas composições com valor de venda com BDI aberto para eu mostrar ao meu cliente. Então, está aqui. Eu quero que imprimir uma seleção de elementos que eu assim desejo. Então, você pode fazer essa seleção se assim quiser. Eu posso fazer, por exemplo, a listagem da minha planilha com os valores impressos por extenso. E eu quero ambos os valores, então eu tenho. Não, eu quero só o valor final por extenso, então eu tenho. Não, eu quero só o valor unitário por extenso, então eu tenho. Tudo isso são formas que você vai descobrindo à medida que você deseja. Eu quero a estrutura analítica da minha obra. Eu tenho. Então, eu identifiquei, sem análise de curva ABC e nada, eu tenho a minha estrutura analítica, o peso da minha estrutura analítica. Eu quero definir a conferência da minha memória. Por quê? Porque hoje, quando você está fazendo, você pode pedir aqui para descrever o que está vindo acontecendo. Então, eu sempre faço isso. Estou colocando 3 vigias por obra em função das exigências trabalhistas definidas pelo Ministério do Trabalho. Poderia estar colocando lei e outra coisa. Quando eu fiz isso, eu fiz uma memória de cálculo para a minha quantidade. Então, eu também posso estar imprimindo essa memória de cálculo, como eu falei, com todos esses comentários que eu fiz. Então, eu poderia estar imprimindo o valor de venda, eu poderia estar imprimindo comentar, descrição da moeda, não. De forma analítica, poderia estar incluindo na cor azul e poderia estar imprimindo em 4 casas decimais, com custo, mas eu falei, conferência com memória de cálculo. Ah, está aqui. Então, eu listo a memória de cálculo para o meu cliente e isso antes mesmo do orçamento, ou junto do meu orçamento. E isso você pode estar fazendo por grupos. Então, eu poderia estar pegando essa memória de cálculo que eu fiz, eu vou pedir, ao invés da composição que eu tenho aqui visualizada, porque isso é importante numa obra muito grande. Eu posso, inclusive, tirar e aumentar a área de planilha, eu posso voltar aqui para eu ver as composições, eu posso transformar aqui nos itens que eu quero fazer por tópico, a descrição da minha memória, né, da minha memória de cálculo, e isso vai te dando essas condições de trabalho. Eu tenho ainda fórmulas de análise de curva ABC, eu posso depurar, eu posso fazer muito mais do que isso, eu posso identificar aonde cada elemento ele está presente dentro da minha obra. Então, isso é muito importante, que me dá uma agilidade muito grande na análise dela. Eu posso estar fazendo, eu posso estar imprimindo aqui a minha curva ABC, então, com a barra de acumulados, também posso, com pauta, sem pauta, simples ou não simples, fica a seu critério. Ou seja, eu tenho nessa tela geral, mas acredito eu, nós fizemos a última conta, tinham uns 9.000 relatórios, mas vamos pôr 2.000 relatórios. Mas cada módulo que você vai, ele tem seus módulos particulares de impressão, isso é muito importante. Então, se eu tenho a curva ABC física, eu posso imprimir essa curva ABC com gráfico, sem gráfico, com comentário, sem comentário, com linhas, sem linhas. Fica a meu critério a forma de visualização. Eu tenho aqui uma outra situação em que eu posso, inclusive, estar definindo, por exemplo, a curva ABC em gráfico. Eu posso estar editando os meus gráficos, isso é os modelos dos meus gráficos. Então, eu posso escolher o modelo que eu desejo e colocá-lo aqui da forma como eu desejo. Isso é muito importante para que você possa ter a possibilidade de estar mostrando tudo que você tem referente à sua obra, tá? Então, eu vou sair e agora o relatório passa a ter aquele gráfico configurado que você configurou. Então, você pode alterar todos os gráficos de todos os elementos que a gente tem, por exemplo, curva ABC em detalhes.
eu tenho esse gráfico, mas posso mudar para outro completamente diferente. Vai chegar um ponto que alguns não justificam, né? É que é muito mais sensato você estar trabalhando com os modelos que a gente definiu inicialmente. Fica a seu critério a forma de visualização, tá? E de impressão. Então, eu tenho curvas ABCs financeiras, eu posso ter curva ABC, por exemplo, para saber só o que eu tenho de mão de obra. Melhor ainda, nem é isso que eu queria, mas é o que eu tenho, por exemplo, de alvenaria, só tenho um item, de armação, eu só tenho um item, é uma planilha pequena, de equipamentos de proteção. Então, eu tenho esse tipo de análise a qualquer momento para que eu possa estar visualizando. Então, Bruno, o Tico é isso, é um sistema que trata detalhes, cada detalhe é muito importante, cada módulo tem várias ferramentas de análise, tudo que você aferir sobre ele, você pode voltar a retroceder, isso é muito importante, porque a qualquer momento eu posso simplesmente trazer ele ao meu histórico, ao meu momento lá de origem e fazer essas análises diversas que eu tenho. Bruno, já estão quase 50 minutos, eu me estendi muito, peço desculpas, mas simplesmente para te apresentar isso, tá? Mais uma vez agradeço. Nós temos, só para falar, nós temos hoje um sistema bacanérrimo de backup, não sei se você conhecia, onde, por exemplo, a minha obra trabalhada, à medida que eu estou na planilha, num clicar de botão, eu quero backup por código ou por nome, ela foi feita o backup e ela está dentro do diretório tipo de backup, tá? Mas poderia estar fazendo isso também para todas as obras do meu sistema. Quero que ela renomeie todas, que ela faça backup por nome, num diretório específico ou num diretório padrão tipo, e no único clicar de botão, eu teria então a solução, esse backup sendo feito no meu sistema. E melhor ainda, eu poderia, isso no diretório, eu poderia estar indicando, como eu indiquei, naquele caminho específico, eu poderia estar indicando uma nuvem, o meu drive num servidor ou o meu drive numa nuvem que ele faria então o backup da minha obra. Mas o importante é que se você estiver trabalhando, eu posso estar fazendo então a geração desse backup, eu vou voltar aqui, direto para o meu e-mail, e você manda isso para esses 3 arquivos que ele gera, para o seu e-mail, para dar continuidade no seu trabalho, e você não está no escritório, por exemplo, até essa hora. E são detalhes que você vai pegando no dia a dia. E para isso que a gente tem filmes pontuais, tá? Isso é muito importante. Te agradeço mais uma vez, te colocando à disposição não somente o sistema Tico, mas os produtos da TVM, como o Big Block, é um produto novo, é um bloco de contenção, é um bloco de peso flexível, para contenções, realizações de contenções rápidas, onde você faz grandes muros em uma hora. As nossas pontes, que também são bacanérrimas, a qualquer momento, está aí. Inclusive, nós temos um sistema de franquia muito bacana, se for do seu interesse também, você pode participar dele. Bom, muito obrigado. Antes de mais nada, me despeço agora, lhe desejando uma boa noite.